que é mudança para você? Como que a gente faz uma mudança ou muda alguém? Por que mudança é importante? Foi pensando mais ou menos nessas coisas que eu tive uma das maiores reflexões da minha vida e que eu continuo até hoje. Para quem não me conhece, sou Matheus Aimai, estudante de engenharia de produção na Universidade Estadual de Santa Catarina. E durante 3 anos eu trabalhei em uma organização não governamental chamada IESEC. Para quem não conhece também, a IESEC é uma das maiores organizações do mundo gerida por estudantes. E ela visa desenvolver o jovem através de intercâmbio e de cargos de liderança. No ano passado, eu tive a oportunidade de liderar essa organização aqui em Joinville. Só que antes disso ainda, para eu assumir essa posição, eu passei por um processo de autoconhecimento muito forte. E eu comecei a perceber algumas coisas da vida de forma diferente. Eu procurava vários pedaços e momentos da minha vida em que eu tinha tido um pouquinho de felicidade. E eu tentava entender como que eu poderia potencializar aquilo ou como isso tinha impacto para a minha vida e a vida dos outros. Então, depois de muito pensar, fazer alguns experimentos sociais comigo mesmo, eu cheguei à definição de um objetivo. Na verdade, um caminho de vida que eu queria seguir, né? Não consegui definir um sonho, porque sonho, de certa forma, está relacionado ao quão longe você quer chegar. Eu consegui pensar numa forma que eu queria trilhar o meu caminho. Tem aquela velha frase famosa, né? Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Aí eu pensei, se meu caminho for incerto, eu não vou saber onde chegar. Mas se eu definir um caminho, talvez eu alcance o que eu queira mais rápido, né? E eu percebi que tudo que eu fazia e a relação do meu dia a dia, aquelas coisas que me faziam um pouquinho mais feliz, era quando eu conseguia inspirar mudança na atitude das outras pessoas. E eu adotei basicamente uma filosofia de vida, que era transformar as atitudes das pessoas de maneira positiva e fazer com que isso motivasse outras pessoas também. E eu passei a vivenciar isso no ano passado e eu procurava sempre fazer as coisas de uma maneira correta, buscando ser exemplo para as outras pessoas. Então, procurava trazer isso, mostrar a importância disso para as outras pessoas. Então, no início desse ano, eu ainda tive a oportunidade de ir para o Panamá. Eu fui fazer um intercâmbio social através da IESEC, né? Era uma forma que eu queria concluir esse meu processo dentro da organização. E lá no Panamá eu dei aula de inglês para crianças carentes, que no fim acabaram sendo aulas de matemática, informática, português, futebol e por aí vai. E lá parece que eu aprendi muito mais com as crianças e com as pessoas que eu lidava do que eu ensinei para elas. O que eu aprendi sobre humildade, sobre valores pessoais e sobre encontrar felicidade nas pequenas coisas foi enorme, realmente. E quando eu voltei de lá, eu voltei uma pessoa muito diferente do que eu tinha ido, sabe? E eu comecei a me preocupar muito com questões sociais que estão acontecendo no nosso país, principalmente ligado à educação e saúde. E aí eu vi uma grande oportunidade. Eu vi que a educação no nosso país ainda precisa crescer muito. A informação também. A primeira coisa que eu iniciei foi um projeto com um amigo que era trazer informação para as pessoas, informação sobre política e economia, de uma forma mais inteligente e não com uma vertente política, no caso, mais esquerdista ou direitista, algo mais neutro. Atualmente está um pouco parado, mas eu pretendo retomar.
E depois que eu fiz esse blog, eu passei a perceber a importância realmente da educação e como uma mudança de atitude ela está diretamente relacionada a isso. E eu vi que, que eu poderia desenvolver um grande projeto em cima disso. Aí eu comecei a botar no papel e realmente para fazer a ideia vingar, mas eu queria botar em prática, sabe? Eu não queria deixar as coisas só no estruturadas no papel. Eu queria fazer aquilo vingar, sabe? E eu botei no Facebook, iniciei o projeto lá e ele acabou não vingando ainda muito, né? Eu pretendo trabalhar bem melhor em cima dele. Eu acredito que sim, pode dar muito certo. Eu lancei o Act Positive e o primeiro projeto dele foi o Compact Positive, que era o principal chamado, era que boa atitude você pode ter ou fazer, no caso, durante a Copa do Mundo. E a ideia principal disso era inspirar as pessoas a saírem um pouco da frente da televisão e viverem a vida com uma boa ação, sabe? Não ficarem presas a uma coisa que não vai trazer benefício para elas e de certa forma contribuir mais para a sociedade e consigo mesmo, sabe? Serem um pouco mais felizes e compartilhar, né, a felicidade com os outros. E aí eu tive a intenção, principalmente, de fazer um chamado para ajudar as pessoas que estão sendo afetadas pelas enchentes atualmente. Mas mais do que uma atitude altruísta, o Act Positive seria uma grande organização ou um grande grupo que atuaria em cima de vertentes educacionais, em que o principal produto ou a principal iniciativa seria um website educacional, uma plataforma educacional, em que qualquer pessoa que teria o domínio sobre um determinado assunto poderia se cadastrar ou aprender sobre um assunto, sobre um conteúdo da sua escolha. E a intenção é que essa plataforma, ela esteja interligada com outras iniciativas, por exemplo, sites de crowdfunding, em que quando uma pessoa doasse um determinado valor para um site de crowdfunding, ela ganhasse um learning ticket, ou ganhasse um vale aprendizado na plataforma. Então a intenção disso é fazer com que as pessoas, ao fazerem uma determinada atitude positiva, o simples ato de doar para a realização de um projeto, alimentaria o sistema principal. Então seria uma forma de divulgação e uma forma de fazer com que as atitudes positivas sejam recompensadas. A intenção também é que o Act Positive, esse grupo, ele tenha o seu próprio polo de inovação tecnológica, em que seriam diversas inovações que poderiam ser aplicadas na cidade em benefício das pessoas, para que elas passassem a utilizar diversos produtos ou diversas iniciativas, projetos que seriam lançados pelo Act Positive, e que a utilização dessas tecnologias fizessem a pessoa refletir sobre a atitude que elas estão tomando. Que a gente conseguisse aliar, no caso, a utilização de uma determinada tecnologia ou inovação tecnológica para que as pessoas pensassem e pudessem mudar uma das atitudes delas para melhor ou coisa do gênero. Então, no momento, eu levei a ideia para alguns amigos daquela organização também, que passaram por essa organização. Conversei com alguns professores e pessoas assim que estão bem motivadas e que querem ajudar a fazer dar certo a organização. Então, eu acredito sim que pode dar muito certo. Já estou batalhando por isso. Só falta estruturar melhor, porque tem pouca coisa que está no papel ainda. A gente só precisa fazer tudo dar certo. Então, estruturar melhor a ideia, definir tudo, colocar num planejamento certinho, definir as estratégias, como é que a gente vai abordar. Mas o objetivo principal de tudo, a missão maior, é espalhar
atitudes positivas pelo mundo e inspirar as outras pessoas para que façam o mesmo. E eu tenho certeza que a participação na Intento ajudaria muito a potencializar esse projeto. Acredito que escutando pessoas mais experientes e vendo a visão delas sobre diversos assuntos, ajudaria a potencializar esse projeto, a expandir pelo Brasil e por que não pelo mundo, né? Então era isso, obrigado e aguardo o retorno de vocês.